Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Muito bom estar aqui com vocês novamente, falando sobre terapia vibracional, estresse, técnicas alternativas para tratar dor, depressão, fobias, luto, enfim. São terapias que a gente consegue ter um resultado bem efetivo. E a terapia que eu mais gosto é um equipamento onde a gente faz um trabalho de equilíbrio eletromagnético do seu corpo. A gente consegue equilibrar o campo físico, mental, emocional e energético. O equipamento, ele faz um trabalho onde ele envia ondas de frequências para o teu corpo, num nível muito baixo, então tem uma sensação de relaxamento, de alívio de estresse, de tensão. Algumas pessoas dormem. A primeira sessão nunca ninguém dorme, porque está todo mundo curioso, querendo saber como é que funciona. Mas normalmente é uma sessão muito relaxante. Equilibra inclusive as questões emocionais. Muitas vezes padrões de pensamentos que estão meio escondidinhos, às vezes surgem durante a terapia, a gente vai falando com a pessoa. E o objetivo é tratar, é identificar o problema e fazer a correção. Na própria sessão, o equipamento ele faz a leitura do teu corpo, como é que você está, como uma digital energética, né? Como a nossa impressão física, que tem as nossas digitais, né? Tem também a nossa digital energética. Então, quando ele faz a leitura energética da pessoa, ele consegue me dizer quais são as terapias que são mais importantes ou que essa pessoa precisa naquele momento para restabelecer o equilíbrio. Então, ficar menos estressada, mais tranquila, ter uma melhor qualidade de sono. Inclusive, tem mudanças que ocorrem, e a gente fala de salto quântico, essas mudanças ocorrem para que a pessoa sempre busque o seu melhor, né? O melhor em equilíbrio, o melhor em sensação, em bem-estar, em tudo. É um equipamento fantástico, onde a gente consegue tratar alergias, né? Padrões de alergia, toxinas, né? Se tem metais pesados no corpo da pessoa, desequilíbrios energéticos em órgãos. A gente consegue também, quando a gente pensa em energia, em chakras, em aura, equilibrar os chakras, a aura, equilibrar até 10 corpos a partir do físico. É uma terapia que a gente consegue trabalhar com vidas passadas, a gente consegue entrar na tua frequência e ele vai captar uma frequência dentro do conflito que a gente está trabalhando, né? E ele traz a possibilidade de ter vivido em tal momento, em tal época, e aí a gente vai buscar o equilíbrio. Algumas vezes não é possível. Então, se você tem um padrão, e esse padrão a gente não consegue corrigir nessa sessão, a gente vai tentando em outras sessões, mas às vezes não há possibilidade de correção. E semana passada eu acabei fazendo um encontro para a gente falar sobre emoções, né, que está muito ligado aos nossos desequilíbrios. Quando a gente pensa em frequência, a gente pensa em ressonância, e a ressonância é tudo aquilo que vai vibrando e voltando a essa vibração. Toda a frequência, quando você pensa em som, é uma frequência. Quando você pensa em cor, é uma frequência. Quando você pensa em eletricidade, é uma frequência. Então, a gente está o tempo todo vibrando, e emoção também é uma frequência. Se a gente para pesquisar aí na internet, o trabalho do Masaharu Emoto falando da frequência da água, das moléculas da água, como que ela reage a partir de determinada frequência, frequência do pensamento, frequência da emoção, frequência de uma música. Então, nós estamos falando sempre de energia. E emoções são energia. Semana passada, falando sobre emoções e principalmente sobre o medo, me fez pensar, porque o medo que eu tinha imaginado era o medo da crise, né? O medo de ficar sem dinheiro, o medo de perder o trabalho, o medo. Engraçado que o grupo que nós nos reunimos foi um grupo de medo da morte.
E eu achei interessante, porque é algo que está aí, né? É a base de muitos dos nossos medos. No entanto, a gente tem pouco espaço para falar sobre a morte, né? Eu vou abrir os telefones da rádio e, na realidade, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse tema, né? Entender um pouco sobre o que preocupa a maioria de vocês, o que aterroriza, quais são esses conflitos que envolvem o temer a morte. Tem muito de acordo com a experiência de vida, com a religiosidade ou com autoconhecimento, e que às vezes a gente lida com a morte de uma maneira mais realista, vamos dizer assim, né? Menos fantasiosa e mais realista. E aí cada um, de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, tem uma percepção da morte. Cada noite que a gente dorme é uma morte que a gente faz, né? O nosso corpo, ele entra num estado de relaxamento profundo, as ondas cerebrais baixam numa frequência muito profunda, todo o nosso metabolismo funciona com um nível mínimo de energia. Então, todo o seu corpo funciona, mas com um nível muito baixo de energia. Então, é um estado, né, que quando a gente para pensar, quase de morte. Né? O estado de coma também é um estado de quase morte. Tem ainda um fiozinho que nos prende à nossa vida. Eu vou atender uma ligação. Alô? Oi. Oi. Meu nome é Vilma. Oi, Vilma. E eu estou aqui ouvindo seu programa e você está falando dos medos, né? Isso. E que você constatou que a maioria das pessoas tem medo da morte. Isso, exatamente. O meu medo é medo, assim, de ficar doente. Eu não posso sentir uma dorzinha de barriga que eu também já acho que vou ficar doente e vou morrer. E isso é uma coisa, assim, que eu preciso me libertar disso, porque eu sofro com isso. Sim. Então, eu queria saber o que você pode dizer um pouco sobre isso também. Tá, ok. Eu vou falar na rádio, tá, Vilma? Ok, obrigada. Beijo. Nada, imagina, outro. Então, né, o medo da doença normalmente, assim, o que tá de fundo é a morte, né, como ela disse. Eu tenho medo de ficar doente e, lógico, a consequência dessa doença ser tão traumática que eu posso morrer. A fobia, ela é algo irracional. Todas as vezes que a gente tem um medo desproporcional à situação, por mais racional que seja. Então, por exemplo, ela falou, eu tenho uma dor de barriga, o meu medo é tamanho que eu já começo a ficar apavorada, provavelmente já começo a sentir um monte de outras coisas, pensar que tem um monte de outras coisas, e esse medo vai aumentando, e às vezes a pessoa fica em desespero, em pânico, e enfim. Isso já não é mais medo, a gente trata como fobia. Uma vez que o medo é desproporcional à situação, isso é uma fobia. Ela está fora de uma reação normal e natural do nosso organismo. O medo é uma reação normal. O medo nos protege. Ele serve exatamente para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa continuar vivos. Então, assim, tem uma situação de ameaça qualquer, o nosso metabolismo, ele entra num estado de estresse. Então, por exemplo, aumenta a adrenalina no corpo, noradrenalina. Muitas vezes, numa situação de tensão muito grande, de estresse, o que acontece? Até a dor no corpo a gente não sente. Por quê? Porque se você precisa correr, vamos imaginar uma situação mais dramática, uma situação, sei lá, de um assalto. Aí a pessoa tomou um tiro. Quantas vezes a gente escuta que a pessoa corre um tempão, ou vai pedir ajuda, ou luta, e não percebe que foi ferido? Por quê? Porque o medo, ele é a emoção que entra. Quando ele aparece, quando a gente percebe que a gente está em risco, esse medo vem e ele prepara o nosso corpo para reagir diante dessa situação. E aí você está pronto para a luta ou para fugir, e aí o teu corpo tá audição mais aguçada, visão aguçada, até a saliva diminui, porque você tem que estar pronto para reagir, pronto para correr. Então, o que acontece numa situação, por exemplo, de um medo de uma doença, de uma dor de barriga? Quando você entra neste medo, o teu corpo diz assim, é uma situação perigosa. Aliás, desculpa, a mente diz. É uma situação perigosa, eu posso morrer. Todo o seu metabolismo, ele entra em estado de alerta.
Então, as sensações, o pavor, o temor, taquicardia, sudorese, tudo isso está relacionado a essa emoção inicial que é o medo, que está descompensada e vira uma fobia. Então, todas as vezes que eu estou doente, eu entro nessa fobia. Então, assim, o que eu preciso? Primeiro, entender o que está por trás dessa doença. Essa doença me protege do quê? Esse medo me protege do quê? Né? E por que eu estou falando em proteção do medo? Porque, querendo ou não, o medo, ele acaba fazendo com que a gente se cuide, né? Olha, não, se eu tô com dor, eu vou tomar remédio. Se eu tenho medo, sei lá, de andar à noite, eu vou evitar andar à noite. O medo faz isso também. Ele cria situações, eu faço com que o meu corpo, a minha mente, evite as situações que me causam mais medo. Então, tudo que eu posso evitar para sentir aquilo, eu vou evitar. Então, eu não quero sentir dor, então eu vou comer, sei lá, direitinho. Eu tenho medo de assalto, então eu não vou andar na rua a partir de determinado horário ou em determinados locais. Então, são coisas que a gente vai evitando. Quando a gente percebe que esse medo é exagerado, a gente está completamente bloqueado, fechado em casa, não sai, não faz as coisas, não vive. Aí você já está num nível muito grande desse nível de estresse. Então, o que precisa? Primeiro, entender a origem desse medo. Segundo, racionalizar, questionar, né? Tá bom, esse medo, e lembrem-se bem, todo medo exagerado é um medo irracional. Se eu paro para pensar ou para questionar esse medo, ele não se sustenta. Tudo que é irracional, ele não fica. Então, por exemplo, eu tô com dor de barriga, é o primeiro pensamento. Eu agora, nossa, essa dor de barriga, será que é uma, sei lá, uma cólica? Ou será que eu tô com uma úlcera no estômago? Ou será... E aí começa. Então, quando inicia esses pensamentos, qual é a melhor opção? É questionar, tá bom, essa dor de barriga eu tive quando? Agora. Quantas vezes eu já tive? Tive, sei lá, todos os dias quando eu como aquela X coisa, eu sinto um desconforto na barriga. Esse desconforto, ele é algo que me impede de tocar o meu dia? Não. É uma dor suportável? Eu tenho conhecimento de alguma doença orgânica que possa estar causando isso? Não. Provavelmente, quem tem muito medo da doença passa em médicos constantemente e normalmente percebe que não tem fisicamente nada. Normalmente é emocional isso. Quando você começa a questionar, fiz todos os meus exames, está tudo certo? Tá. Todas as respostas, normalmente, para os nossos questionamentos é não. E quando as respostas são o não, o que acontece? Você identifica que tem medo irracional ali. Eu vou atender mais uma ligação que eu vou falar de outra técnica além do questionamento. Alô? Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, não entendi teu nome. Oi, é a Conceição, tudo bem? Tudo. Então, eu estou ouvindo o seu programa e eu vi o ouvinte anterior. Então, assim, eu me classifico como eu tenho medo de estar apresentando a um público, mas o meu medo é tão maior, que você acabou explicando entre medo e fobia, que agora eu sinto que eu tenho fobia, porque eu fico trabalhando, eu vou apresentar ao público, aí eu começo a criar aquele pânico, aquele pavor tão grande, que eu esqueço o conteúdo que eu estudei, que eu não sei lidar com as informações, que eu não sei lidar com a situação. Então eu fico zero, entendeu? Isso, você fica paralisada totalmente. Isso, eu fico paralisada, estática, sem nem apresentar, sem falar nada e esqueceu tudo. Entendeu? Sim. Eu queria que você falasse alguma coisa assim, apesar que você já falou bastante. Eu falei, mas essa técnica que eu vou falar agora para vocês vai te ajudar bastante a enfrentar esse medo nessa situação de exposição. Né? Acalmar esses ânimos e dar continuidade, assim, no que, por exemplo, no que eu for falar, no trabalho que eu for apresentar ao público, né? A ter mais controle. Porque assim, eu sempre olhava assim no público, o que o público vai falar, não no meu conteúdo. Aí eu falei, poxa, mas por quê? Aí eu assim, analisando com meus botões, assim, eu vejo assim, nossa, mas eu tenho que falar o que eu sei, controlar, para não ficar nervosa, para depois sair alguma coisa, né? Isso mesmo, é isso aí. Né? Com certeza. Eu vou te dar umas dicas no ar, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Imagina. Tá. Então, Conceição, esse medo exagerado, realmente você tem razão, é uma fobia.
E provavelmente, como eu estava perguntando antes, a gente precisa pensar o que antecede esse medo. Esse medo está me protegendo do quê? Às vezes está te protegendo do julgamento do outro. Tem um medo muito grande de errar, medo de ser julgado. O que será que eles vão pensar? Será que eles vão gostar ou não do que eu estou falando? Então, às vezes, é esse pensamento que começa a te instigar a ficar insegura. O conteúdo você domina, você sabe, só que só de pensar que você está fazendo a palestra, você está na frente de todo mundo, você olha para a cara de um, olha para a cara do outro, as pessoas olham com uma cara de interrogação, já entra em pânico. Pronto, já não gostaram do que eu estou falando. Então, o que desencadeia esse medo é o meu pensamento. É este medo, né, ou do julgamento, ou o medo que as pessoas não gostem de mim, que vai aumentando, e aí chega na hora, você fica apavorada realmente, que é a fobia, e não consegue fazer. Então, tem 2 técnicas que são fundamentais para a gente tratar medo. Uma delas é a respiração, e eu gosto muito de treinar a respiração, porque o que acontece com a respiração? Se você controlar a sua respiração, você vai reduzir teu batimento cardíaco, você vai ficar mais tranquila, você vai começar a falar pausadamente, as pessoas vão te ouvir. E aí você vai percebendo que na medida em que você domina o conteúdo e que você vai se soltando nos primeiros minutos da tua apresentação, você vai ficando mais leve. Essa respiração também ajuda a gente a questionar esses pensamentos irracionais, né? Então, assim, será que as pessoas vão gostar do que eu tô falando? Não tem como saber isso. Então, não adianta, eu sei o conteúdo? Sei. Esse meu conteúdo está coerente com aquilo que eu estou me propondo? Está. Se elas vão gostar ou não, eu vou perceber na reação. E se não gostarem? Ok, vão me perguntar e eu vou explicar e eu vou me posicionar tranquilamente. Então, sempre tem uma contrapartida, um jeito de lidar com aquele conflito que eu estou vivendo naquele momento. Para eu ter essa calma, para pensar, para questionar e para achar um pensamento mais racional que me ajude a enfrentar a situação, eu tenho que estar calma. E aí, como é que funciona essa respiração? Que é isso que eu quero passar para vocês hoje. Respiração. Inspirar pelo nariz, devagar. Imagina que você está enchendo uma bexiga. A bexiga sempre começa a encher na parte de baixo, né? E depois é que encosta na mão. Então, a respiração é no diafragma, é na barriga, é na parte de baixo, não é no peito. Quem está muito ansioso, respira no peito. Aquela respiração puxada, tanto é que a tensão nos ombros, no pescoço é muito forte. E às vezes você vai tensionando o dia inteiro, você nem percebe que você não está respirando direito. Então, sempre procure esvaziar o pulmão, soltando o ar pela boca e empurrando o diafragma para trás, a barriga para trás. Pensa que a tua barriga está colando lá na costela. E vai empurrando a barriga e soltando o ar pela boca. Então, o movimento é empurro a barriga para dentro e solto o ar pela boca. Quando você soltar todo o ar, você começa a inspirar. E aí pelo nariz, boca fechada, inspira pelo nariz lentamente. Quanto de tempo é legal? Imaginem de 7 a 10 segundos, você inspirando devagar e aonde que o ar tem que entrar? No abdômen, na barriga. Então, na medida em que você vai inspirando, a barriga vai enchendo, igual barriga de grávida. Enche bem a barriga. Quando encheu bem a barriga, aí só então vai entrar no peito. Ou, num primeiro treino, melhor nem entrar no peito, é só ficar na barriga. Aí enche. Quando você percebeu que está no máximo, e você está contando mentalmente lá, 1, 2, 3, 4, 5, aí você começa a soltar. E vai soltando e murchando a barriga. Soltando e murchando a barriga, soltando e murchando a barriga de novo. Quando murchou toda a barriga, você percebe que não tem mais ar, inspira novamente. E aí você começa. Quando você faz esse movimento do diafragma, inspira e solta bem devagar. Você vai perceber que teu ritmo cardíaco vai diminuir, os pensamentos ficam mais arejados, mais tranquilos. Por quê? Porque você começa a oxigenar o teu corpo inteiro.
Você pode, inclusive, se você quiser aumentar o teu nível de relaxamento, inspira contando em 7, segura o ar mentalmente contando em 7 e solta o ar lentamente contando em 7. Quando você vai fazendo esse movimento, por exemplo, Conceição, antes da tua apresentação, ai meu Deus, hoje tem apresentação, já começa o medo, o frio na barriga, já logo a hora que você levanta. Começa a respirar desde cedo. Vai mantendo essa respiração alternadamente em vários momentos da vida. Não é uma respiração natural, né? Então você tem que pensar nela, você tem que se concentrar e aí fazê-la direito. Quando você faz essa respiração corretamente, você tem sensação fisiológica. A sensação é tontura, pode dar uma leve sensação de torpor, tontura, bocejo, aquele bocejo gostoso de bem aquele, sabe, aquele de soninho, esse é o bocejo. Quando eu sentir ou o bocejo ou essa tontura, né, uma tontura bem leve, eu estou respirando corretamente, estou respirando profundamente no meu diafragma. O coração está disparando, respiração está curta, o pensamento está acelerando, estou respirando de novo no peito e uma respiração acelerada. Então, eu estou muito mais para ansiosa e estressada do que para calma e relaxada. Quando eu estou fazendo essa respiração, e como o meu cérebro, ele não conhece, né? Eu tenho que pensar nela, eu tenho que me concentrar para poder fazer. Eu tenho que fazer isso várias vezes por dia, em situações diferentes. Então, por exemplo, andando, estou digitando, estou assistindo um filme, estou dirigindo, estou fazendo coisas que eu tenho que aprender a treinar a minha mente a manter o meu corpo relaxado e a minha mente relaxada associado ao que eu estou fazendo. Por quê? Porque é uma respiração que a gente tem que usar constantemente, principalmente nas situações de estresse. Se vocês não treinarem essa respiração durante o dia, em várias situações diferentes, na situação de estresse, na hora que aparece o medo mesmo, o pensamento não vai dar espaço para a gente lembrar da respiração. E aí só vem aqueles pensamentos irracionais. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. Aí, se eu falar errado, e se eu não lembrar? E aí começa, né? Então, um pensamento atrás do outro, pensamentos normalmente que me desestabilizam emocionalmente. O coração, coitado, já está cansado de tanto correr para oxigenar tudo, não adianta, né? Quando você começa a perceber que esses pensamentos estão entrando, ou você já sabe que vai enfrentar a situação de estresse, começa a respirar antes. Durante a situação de estresse. Então lá, você está falando, apresentando o slide e tal, aí alguém faz uma pergunta, respira, né? A pessoa terminou de falar, você volta a falar. Essa respiração, gente, é muito boa, muito fundamental. Treinem ela, exercitem. Não é algo fácil, mas é algo possível e funciona. Combinado? Aguardo o contato de vocês. Meu telefone é 5049-0863 ou 4116-0864. Site terapiavibracionalsp.com.br. Pessoal, um grande abraço, treinem bastante, evitem o estresse, a respiração e o questionamento dos pensamentos irracionais. Um grande abraço a todos, até semana que vem.